Anos 2000, virada para o século XXI, o universo do rock era balançado tanto pelo chamado emocore de bandas como Simple Plan, Linkin Park, que fazia aí o new metal, e também havia aquelas bandas que eram chamadas como a salvação do rock, como é o caso do Strokes. E em Piracicaba, como foi esse período? E aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Lugar Onde o Rock Não Para, hoje trazendo uma galera que movimentou aqui os anos 2000 em Piracicaba. Não é isso, Vitor Cortiel? Tem que falar o sobrenome porque tem outro Vitor ao seu lado. É isso aí, Rafa. Estamos aqui mais uma vez no Engenho, esse espaço aqui para trocar uma ideia com a galera. Agora chegando nos anos 2000, indo para a parte final, né? Os últimos programas aí do projeto. Hoje 2000 e depois 2010. Estamos chegando ao final já com uma galera que fez muito barulho em 2000 e ainda está na atividade. Vou começar aqui pelo Luca Funes, à minha direita. Luca, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Rafa. Valeu. Nossa, estamos aí, trocar uma ideia, tentar lembrar, né? Porque eu não lembro de muita coisa, mas vamos que vamos. Vou te ajudar um pouquinho, uma banda importante do período foi o Soul Stripper. É o que dizem, né? Cara humilde, né? É o cara humilde. É o que todos dizem, inclusive mas... com passagem pela MTV, uma banda que fez um barulho aí, né, cara? Tivemos algumas, acho que foram duas indicações, né, no prêmio, no VMB. Mas muito antes disso, nossa, eu lembro que a gente começou aqui no Benjamin, inclusive tocando com o Mazzaropi bastante. Royales a gente não se encontrou muito, apesar da gente já se conhecer, né? Nessa época aí, mas não chegamos a tocar muito. Mas foi isso, a gente passou por Benjamin, depois teve Caim aqui, né? Algumas coisas desse tipo. Tocamos em Americana junto também, né? Americana, fizemos estragos. Cara, quando eu penso em Soul Stripper, uma coisa que vem muito na minha cabeça, assim, a banda teve muitas views aí no YouTube, no ambiente digital foi uma banda que funcionou muito bem, né? Como é que isso surpreendeu vocês de alguma forma? Surpreendeu muito, porque na verdade não foi nada planejado, né? Inclusive entrar na MTV também nunca foi nada planejado. E o lance do YouTube aí, da internet, foi que uma vez o Paul, né, o Paul Domingos, que é o diretor do clipe, ele encontrou com o Bruno no metrô, falou, meu, posso fazer um clipe da música suas? Ele falou, cara, mas a banda já até acabou, tá ligado? A gente tava meio parado assim. Ele falou, não, pode fazer, beleza. Daí o cara fez, falou, só precisa de R$200 pra pagar a fantasia do menino lá do Banana. E a gente deu. Daí ele fez. Fantasia de banana? Cara, você acredita? E daí ele jogou na internet e de repente começou aquele boom. Um dia, acho que 2 dias tinha 1 milhão. Daí foi indo, daí a gente resolveu voltar para aproveitar os últimos minutos aí de respiro da banda. Legal. Vitor Barrichello, à direita aí do Luca. Vitão, você passou por bandas importantes também como Ultra Seven, como Fungi, como é que foi esse período para você? O que você lembra dos anos 2000? Cara, foi bom ter começado com o Luca, porque fui puxando na memória que esse período eu tava fazendo nada. Quando eles estavam tocando... só vendo os vídeos do Soul Stripper. Inclusive eu lembro que ele tava tocando uma vez no Laranja Mecânica, e tinha um tiozinho que queria pisar no pedal dele, e eu ficava incentivando o tiozinho, vai, pisa no pedal dele, pisa no pedal, e ele puto comigo, para, o que você tá fazendo, cara? Ele vai estragar meu pedal, vai eu falar pro tiozinho, pisa no pedal dele. É que foi isso, eu não lembrava. Mas então, falando principalmente do Fungi, é uma banda importante, principalmente quando você pensa na cena hardcore, né, cara? Você fez bastante som por aí, como é que foi o corre aí? Foi legal, cara, foi um período de juventude louca, né? Anarquia. É, total, assim. E a gente fazia muito show com o Mazzaropi também. Mazzaropi acho que passou por todo mundo aí, né? Mazzaropi era muito bem-vindo, né? Vivo até hoje, né? Como o Mazzaropi está sendo muito bem falado, vou deixar por último o Eric aqui, representante. Chamar agora o Fá. Lima, obrigado pela presença, cara, um prazer aí. Prazer é todo meu. E, meu, impossível, você aí tem o Namarra até hoje, uma banda que começou lá atrás e continua nativa. Muito importante também, mas acho que é impossível pensar em Fabiano Lima e não falar do Royales, né, cara? Inclusive, ainda mais com o Vitor do seu lado. Os irmãos são brothers. É isso aí. Cara, uma banda importante, como que foi o Royales nesse cenário? Eu lembro, inclusive, que estava na trilha sonora do programa Login da TV Cultura, é isso? Foi, sim. E você foi uma das primeiras entrevistas, assim, depois que a gente gravou, acho que você estava na TV Beira Rio. Isso, exatamente. Foi demais, assim, foi uma experiência muito boa, foi o primeiro trabalho sério
focado mesmo para produção de CD, clipe, e todo o trabalho gerou resultado. Então, até onde durou o projeto das ideias, os ideais que a gente planejou, conseguimos tudo. Foi excelente, cara. Foi uma puta experiência, onde eu comecei também a compor bastante, com a ajuda do Ronex, né? E até às vezes fica um pouco difícil para falar assim da banda, por conta de tudo que aconteceu, mas foi a melhor coisa da minha carreira assim de músico, foi ter tocado e ter iniciado, fazer parte de todo esse projeto Royales, assim, tudo que a gente conquistou. Inclusive o lance do login foi, nossa, foi muito legal. A gente foi tocar na Cultura, que é um canal que eu sempre admirei. Sim. Nossa, tocando no horário nobre ali todo dia, 7, 8 horas, não lembro, mas Um tava programa lá. que tinha uma linguagem legal, voltada ao Exato. público jovem, né? Que era o público-alvo alvo da banda também. Foi muito bom, cara. E durou bastante tempo, a gente conseguiu fazer muita coisa com a banda, foi bem legal. Legal. Eric Vicente, cara, Mazzaropi contra o Crime, eu lembro de eu saindo de casa aos 15, 16 anos para ver um show do Mazzaropi. Caramba, Uma banda que é importante, pôde ser Você percebida envelheceu, aqui. Envelheceu, Eu não. só eu, né? Esses cabelos brancos aí, né? E não foi nos anos 2000, tô falando um pouquinho antes, né? Pois é. Cara, o Mazzaropi, eu tenho a data da primeira vez que nós tocamos com o Mazzaropi, foi 8 de agosto de 98. Então, 8/8/98. Por isso que eu decorei essa data. Foi um festival que teve aqui num colégio aqui na Nova Piracicaba, que o baterista nosso, o Rafael Rosolém, ele estudava lá. Aí ele me inscreveu, inclusive o Crush Hi-Fi tocou lá também, com o Ronex. E aí, lá esperando tal, não tinha nome a banda. De repente, então agora vai tocar aí a banda Mazzaropi contra o Crime, assim. Aí o Rafão, né, que é o Rafael Rosolém, falou assim, é nóis, cara. Eu falei, porra, como assim é nóis? Que nome é esse, mano? E aí, desde então, a gente começou a tocar em 98. E daí, se vocês chamaram aqui pra gente falar do ano 2000, nosso primeiro EP, que chamou O Jornaleiro, é exatamente de janeiro de 2000. Lançamos ele em janeiro de 2000. E aí já veio uma característica interessante, cara, de como que tava a cena na época, né? Ou como não estava, né, Vitão? Que nem você falou aí que não tá fazendo É nada, uma né? puta bagunça, né? Na real. Pra você ter uma base, a gente foi ter que, pra conseguir um show, um lugar pra lançar o nosso EP, a gente teve que pedir o espaço do Centro Comunitário da Pauliceia. Olha só. Porque não tinha bar. Foi o primeiro show da banda? Não, foi o show de lançamento do EP. Do EP, tá. Porque não tinha os lugares. Eu tenho e esse tal. EP, inclusive. Você Você me falando deu na disso, eu época. lembrei de uma coisa, cara, que o Fungi tocava muito fora da cidade e quando tocava em Pira, tocava em festas, em chácaras, porque não tinha bar não tinha mesmo. bar, não tinha lugar. Eu lembro de ter tocado com o Fungi. O Namarra, Inclusive, né? Não, antes do Namarra, Los Carburando ainda. Pode crer. É sempre assim, festa Era que o mesmo. pessoal Era mais organizava. festivais fora da cidade, Limeira, Eu acho que era numa Americana, chácara, tal. mas Santos, eu nem Festa de lembro. faculdade, a galera tava entrando na faculdade nessa época, então acabava fazendo as festas de faculdade, também Isso. tocava e tal, né? E o nosso lançamento, o Fungi tocou. Eu me lembro do Fungi tocando no lançamento do EP do Mazzaropi. E, cara, era uma situação bem complicada. É legal você ter começado pelo Soul Stripper, porque o Soul Stripper, ele inaugura a geração que começou a saber usar a rede social, porque Que a era nossa algo bastante geração, novo, inclusive, que a na nossa época, geração não sabia. É. Então o Soul Pegou essa Stripper, transição, ele né? pegou a transição. Nós, cara, somos do abismo que teve entre a época do CD, da terra de ninguém e depois da vinda do streaming, entendeu? Do Facebook. Esse período de terra de ninguém aí, que é quando já não vende mais CD, daí todo mundo tá baixando o MP3, ao mesmo tempo você tinha um MySpace, mas você não conseguia monetarizar aquilo, porque ele não era... Que não foi uma rede que pegou. Aquilo foi uma coisa que pegou, Era né? Não muito tinha o difícil streaming, de então fazer, de você acessar, tinha ali era pesado. era um caos, cara. Programa Porque- virtual também era bem forte. mas aquele período era meio caótico, assim, você não conseguia... ao mesmo tempo que você tinha aquela coisa assim, vou fazer que nem o Mazzaropi mesmo, ele lançou um EP, aí em 2001 nós lançamos um CD, que é o Deu Branco, aí um CD prensado, tudo, e que não deu em nada porque, já ninguém mais estava afim de CD, você tinha que basicamente distribuir CD, entendeu? Então, assim,
nós pegamos um período de transição, cara, que eu sempre falo assim, que o marco da retomada que depois vocês vão falar a partir de 2010, né, que é o outro pessoal, é quando vem o Agente Orange aqui em 2010, em abril de 2010, não esqueça também, que tocou com o Royales lá na Carlos Botelho, no Music. E a partir dali, cara, e o Mullet Monster Mafia, que tem importância pra mim, fundamental nisso, tocou lá também, que assim, o Mullet, veja só, cara, uma banda... porque na época tava tudo cover, né? Você lembra? Eu tocar, era tudo cover e tal, ninguém tava produzindo música autoral. Era uma grande característica. Era uma não característica tinha do período. autoral. Aí veio o Mullet, instrumental, Nossa. trio, surf trash. O cara falou, pô, os caras estão fazendo instrumental, surf trash, tá? Eu posso fazer qualquer coisa. Fazendo show fora, inclusive. Pô, se os caras estão nessa, o que eu tô fazendo? Por que eu tô tocando cover? Por que eu tô tocando cover, cara? Então eu acho que o Mullet tem essa importância que é... Total, foi inclusive o Neri que convidou o Royales pra tocar nesse dia. Sim. Foi surreal, porque, nossa, eu ouvi a Gente Orange quando eu era moleque, né, cara? Nossa. E a galera assistindo o nosso show ali, foda, mano. Cara, legal você falou, Eric, da questão da rede social, né? Que é uma geração que passou por essa transição e acho que não era uma ferramenta muito usada para divulgação ainda das bandas, ainda nesse período. Como vocês faziam para divulgar o show? O Soul Stripper entendeu muito a questão da rede social e ganhou muito com isso, mas como que era? A gente tinha o Fotolog, né? Fotolog. Usava muito Fotolog, e daí a divulgação dos áudios e tal era pelo MySpace ou tinha esse trama virtual. O Bandcamp também, que era bastante usado na época. Só que acho que da parte de divulgação de cartaz, de flyer, essas coisas, pelo que eu me lembro, era mais o Fotolog que era usado. Fotolog. Mas isso também veio, assim, acho que quando? 2004? Eu sou meio ruim. Eu sou da época de colar cartaz na rua ainda, cara. Eu ia falar agora, o Royales funcionou muito no começo com cartaz. Ainda fazia, Lima? A gente cartaz, tinha um cara? grupo assim de empresários que a gente corria atrás, pediu uma grana para fazer os cartazes e flyers e tal, e todo show a gente produzia isso aí. E saía cada um da banda com um pouquinho de cartaz, colava nos principais picos, assim, disso, né? Durante um bom período rolou pra caramba. Mas Inclusive, aí eu tenho uns cartazes aí. exatamente, mas daí começou a miar, né? Porque todo mundo já tava só no celular, né, cara? E tinha uma outra coisa, eu falei assim, que era difícil ter espaço, mas mesmo nessa época, ainda tinha o Garage como bar, tinha o Chaplin. É verdade. E ainda teve alguns bares que foram passageiros que nós tocamos, que foi o Cave, The Cave, foi aquele que era lá ali na Independência, Ah, eu sei, na esquina ali. que era o Chiquinim? Taberna, Taberna. Eu toquei lá. e Mas tinha um o outro Mad na House. Independência. O Mad House. E o Mad House, que antes era Laranja Mecânica. Isso. Então, eu lembro que quando inaugurou, então por isso que eu falei que eu tava nesse período eu tava fora, porque quando inaugurou o Laranja Mecânica, eu era o técnico de som. Eu alugava meu som na real pro Laranja. E eu já não tava tocando mais, eu tava pisando no pedal do Luca lá. Ô, Rafael, mas acho que tem um lance de som autoral, né? Acho que tudo isso que a gente tá falando sim. aqui mesmo, apesar da dificuldade, né? Do lance dos covers e tudo, mas já tinha um esforço de autoral. Ah, sim, claro. Pô, claro. isso é- Não, a gente fazia autoral. Só que era difícil você tocar o autoral. Fazer, você fazia. Por uma questão né? de espaço. Mas pra aí tocar? pra você conquistar o espaço, você tinha que ter um repertório de cover. Mas chegou um momento, assim, eu digo pela nossa banda mesmo, pelo Mazarop, por volta desse período que eu aí falei, no 2010, 2009, que a gente decidiu, olhou pro cara do olho, agora não vamos mais tocar cover. Vamos parar, vai ser autoral, porque você fica tendo que ensaiar. Eu lembro que a gente tinha que fazer um ensaio pra cover, outro ensaio pra autoral, era um negócio meio estressante. Assim, né? E a banda era só diversão, né? Então assim, você fazia, mas cara, Ia jogando aos poucos as autorais, assim, É. no show. Eu lembro, Isso, porque é. toda banda autoral tinha, assim, algumas releituras. Tinha aquela já de coisa música meio- consagrada. Vocês tocavam A Bob gente Marley, a né? gente tinha um monte É. de cover também, Nem cara. tocava. não, e Mudou pra era caramba. aquela coisa meio, ei galera, agora a gente vai tocar uma música nossa aí, dá licença. Desculpa aí, Vocês permitem aí, Carol, desculpa aí, A gente, ferrar com o rolê aí, a tá? gente já tocava sem falar nada pra ver se enganava. Quem será que é essa banda aí, né? Quem será que é esse som? Galera, já que começamos a falar aqui do som autoral, a gente volta daqui a pouquinho, vai ter uma nova edição, um novo programa em que a gente vai falar
dos temas que as bandas abordavam em suas composições aí autorais e também as influências, já que falamos de cover, vamos falar das influências de cada uma dessas bandas. Fica por aí que aqui o lugar é onde o rock não para, aqui o rock não para em momento nenhum.